Que a misericórdia seja glorificada, agora e para sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis as suas práticas, as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da escritura na testa, nos ombros e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Quanto a vós, nunca deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chame de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje Jesus, de uma maneira muito direta, continua falando ao nosso coração. E desta vez ele vem para falar para nós da humildade. No nosso relacionamento uns com os outros, precisamos primar pela virtude da humildade. A humildade vai dar para nós o equilíbrio. Exatamente. Por um lado, o Senhor chama a atenção dos moralistas, daqueles que colocam um fardo pesado enorme sobre a vida de muita gente. Olha, diz isso não pode, aquilo também não pode, aquilo lá também não pode, você está condenado por isso e assim por diante. Isso é um moralismo opressor. Mas eles mesmos vivem de qualquer maneira. Essas pessoas vivem de qualquer maneira, como gostam, como pensam. Mas para os outros, passam esta imagem. É o primeiro ponto que Jesus corrige hoje. É preciso que nós sejamos humildes. É preciso que nós, a partir de nós mesmos, da nossa própria vida, queiramos fazer para os outros aquilo que é bom para nós, aquilo que gostaríamos que outros fizessem para nós. É preciso que nós, então, cuidemos. Em vez de oprimir, ajudar o outro a se libertar. Em vez de sufocar o irmão com meia dúzia de normas e de cobranças moralistas, é preciso, de repente, sentar com ele lá onde ele está e levantar juntos. Chorar, de repente, as lágrimas dele. Porque nem todo mundo, queridos irmãos, tem o mesmo passo para dar. Alguns no caminho da santidade, por exemplo, no caminho da renúncia, no caminho da vida espiritual, são mais lentos do que outros. Alguns, para se libertar de um vício, como por exemplo das drogas, do alcoolismo, da prostituição, da traição e outros tantos pecados, eles têm mais dificuldades do que outros. E nós precisamos caminhar de acordo com o passo de cada irmão. É preciso que nós caminhemos lado a lado para ajudá-los a sair daquela situação e não oprimi-los. Essa é a primeira mensagem que o Evangelho vem nos trazer. A segunda mensagem que o Evangelho vem trazer para nós, que procede dessa primeira, ele diz: não deixei-vos que chame de guias,
pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. O servir, o se colocar a serviço do outro, o se antecipar para o outro, é uma virtude de humildade. E é o que Jesus hoje apresenta para nós, pois aquele que se exaltar de Jesus será derrubado. E aquele que se humilhar por amor a Deus, por amor ao irmão, será elevado pelo próprio Deus. Nossa Senhora fala isso também no Magnífica. Os poderosos dos tronos serão derrubados e os humildes serão colocados no trono. A lógica de Deus, meu irmão, não é a nossa lógica humana. A lógica de Deus é contrária ao nosso pensamento humano. Então, que Deus nos ajude a nós sermos pequeninos uns com os outros, a nós sermos aquelas pessoas que, se preciso for, como já falei lá no início, descermos a miséria do irmão, para que dali levantemos com ele e termos muita paciência, e paciência sempre renovada com aqueles que voltam ao pecado, com aqueles que retornam à miséria. Não desistamos deles, porque Cristo também não desiste de nós. Que nosso Senhor nos dê essa graça, que nosso Senhor nos dê esse coração largo e sempre, sempre misericordioso. Vou ficando por aqui, até amanhã, com a graça de Deus.